Aqueles que puderem, coloquem-se de joelhos, vamos juntos falar com Deus. Santo é o Senhor e muito digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te louvamos, Senhor, por mais um sábado em Tua presença. É uma alegria podermos desfrutar desse privilégio, que é te adorar em liberdade de espírito, te adorar da forma como nós entendemos que o Senhor merece ser adorado e poder fazer isso sem maiores preocupações. Nós te agradecemos pela saúde que o Senhor nos concede, porque o Senhor nos trouxe em condições boas até a Tua casa, nos trouxe em segurança. E apesar de todos os pesares que trazemos ao longo da semana, nós queremos neste momento nos despir de todos eles. Queremos nos encontrar diante de Ti, sem máscaras, sem nada a esconder, sem os fardos que nós carregamos, porque tudo isso nós queremos depor aos Teus pés e nos apresentarmos por completo diante do Senhor. Pedimos o Teu Espírito neste momento. Mais uma vez, que a pessoa do Espírito Santo esteja presente não só em nosso meio, mas dentro de nós, abrindo a nossa mente, nos dando compreensão da Tua verdade e fazendo a grande obra que o Senhor tem realizado na vida de cada um. Por favor, pedimos que o Senhor olhe com carinho para aquelas pessoas que estão enfermas. Há muitos entes queridos que estão passando por dificuldades e que necessitam da Tua mão, do Teu toque, precisam da cura. E por isso nós pedimos, por favor, alcance essas pessoas. Que nesse momento elas se sintam acolhidas, elas sintam o afago do Senhor na vida delas. E que se for para a Tua honra e glória, restaura, restabelece a saúde e elas tenham mais um motivo para testemunhar de quão grande o Senhor é. Por favor, fica conosco. Nos dá a Tua paz, nos dá o perdão, nos dá a Tua graça, salva-nos para o Teu reino e aceita a nossa adoração em nome de Cristo Jesus. Amém. Ele se faz presente no nosso meio. Então nós iremos cantar louvores a Ele. Eu convido vocês a novamente ficar de pé e cantar o hino Santo, Santo, Santo é o nosso Deus.
Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por estarmos nessa hora na tua casa de oração. Obrigado pelos teus cuidados que o Senhor tem e continuará tendo conosco até a sua vinda. Abençoe a cada adorador, adoradora nessa manhã. Que teu Espírito Santo fale a mente e o coração de cada um de nós. Perdoa, restaura e nos conceda a paz, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Você, amigo internauta, que a graça e a paz de Jesus alcance você nessa manhã. Que você sinta bem o nosso meio. Está convidado a estar com a gente nos cultos, no domingo à noite, às 19 horas. Posteriormente, hoje à tarde, temos uma cantada de Natal às 16h30. Você é o nosso convidado. E também a quarta-feira. Que Deus abençoe você e a sua casa. Igreja, nessa manhã, quero falar a vocês a vida e o ministério de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, e deixa aberta aí. É interessante que, quando nós falamos sobre a vida e o ministério de Jesus, a lição desse trimestre está abordando uma missão. A missão, o qual não é nossa, mas é a missão que Jesus confiou a Ele próprio fazer, e nos orienta a nós termos a nossa contribuição para a expansão do Evangelho. E o Evangelho nada mais, nada menos do que é a pessoa de Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos para o cenário deste mundo, a gente vê o quanto Jesus andou por essa terra, o quanto Jesus fez milagres, curas, restauração, acima de tudo ele trouxe salvação. Essa promessa messiânica, ela começa em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando o próprio Jesus ali estava prefigurado como meio de salvação para a raça humana caída. E posteriormente, quando o inimigo pensava que Jesus ficaria na tumba, Jesus ressuscitou. E posteriormente, essa promessa se cumpriu porque Deus revelou o plano salvífico de salvação para Eva e para Adão. Alguns profetas na Bíblia também profetizaram a vinda do Messias. Em Miqueias capítulo 7, versículo 14, aliás, Isaías capítulo 7, 14, e Isaías 9, 6 e 7, diz o seguinte: esse Jesus, portanto, vos dará um sinal. Eis que a virgem concederá e dará luz a um filho, ele será chamado Emanuel. Essa promessa se repete em Isaías capítulo 9. E o profeta Miqueias, 500 anos depois, profetizou o seguinte, em Miqueias capítulo 5, verso 2: Tu, Belém, Eufrata, posto que, por pequena entre milhões e milhares de Judá, de ti sairá o que será o Senhor em Israel, cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E quando a gente vai para os evangelhos, Mateus capítulo 1, 2, 3 e 4, retrata a vida de Jesus. No capítulo 1 retrata da genealogia, ou seja, os antepassados de Jesus. O capítulo 2 fala do nascimento de Jesus. O capítulo 3 de Mateus apresenta aquele que preparou o caminho, o precursor, que é João Batista. E posteriormente, quando ele viu o Filho de Deus vindo ali para ser batizado, ele deu uma recuada e disse o seguinte: eu preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus diz: filho, deixa cumprir a profecia, porque assim há de acontecer. Então, ele diz o seguinte: ó, vem aí alguém que será maior do que eu, que vai batizá-los com fogo e com o Espírito Santo. E então João Batista batizou Jesus. Jesus então saiu para o deserto para ficar 40 dias. Essa história se repete em Lucas capítulo 4. E quando você chega no capítulo 4 de Mateus, apresenta a tentação de Jesus. Aí quando você vai para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, 2, 3 e 4, repete o mesmo contexto histórico. O capítulo 1, a predição de tanto o nascimento do próprio João e, posteriormente, apresenta o nascimento de Jesus. Ambas as partes se cumprindo a profecia. Agora vamos ler aí o capítulo 4 de Lucas. Talvez eu não vou ler todos os versos, mas é uma leitura um pouco extensiva.
mas a gente vai comentar a primeira parte. A primeira parte todo mundo já conhece, que vai dos versos 1 ao versículo 13, que fala da tentação de Jesus. Se você deixar alto, pode deixar alto, tá? Aqui, nessa primeira parte de Lucas 4, vou pedir para você me acompanhar aí, apenas alguns versos. No versículo 1 do capítulo 4 de Lucas, começa o seguinte: Jesus, cheio o quê? Do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito para onde? Para o deserto. Aqui o Espírito Santo levou Jesus para ser passado por uma tentação, obviamente, mas ele venceu. Mas ele passou pelo deserto durante o quê? 40 dias e 40 noites. O inimigo tentou Jesus de diversas formas, ao mostrar o pináculo, ao mostrar o monte, ao mostrar as pedras. Mas aí, quando a gente chega aqui nos versos 11 e 12 e 13 do capítulo 4 de Lucas, diz assim, no Lucas 4, a partir do verso 10. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Verso 11. Ele te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Será que isso faz você lembrar de algum texto na Bíblia, no Antigo Testamento? Que texto é esse? Salmo 91, onde o próprio Jesus fala claramente que o inimigo tentou Cristo, o ser humano foi tentado também. Salmo 121, podemos fazer um paralelo com esses versos de Lucas 4, 11 e 12. E aí, chegamos então ao clímax do verso 14 até o versículo 30 desse Lucas 4, que eu quero que você me acompanhe na leitura aí. É a segunda parte, Lucas 4, verso 14 em diante. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Verso 15. Ensinando nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Verso 16 até o verso 31. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Verso 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Verso 21. Então passou a Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos eles davam testemunho, se maravilharam das palavras de graça, e lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Verso 23. Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-se dado em Cafarnaum, faze também aqui na sua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, ou 3 anos e meio, reinando fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Verso 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, muita ira, levantando-se, expulsaram-o da cidade, levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitar abaixo. Jesus, porém, o passando por entre eles, retirou-se. Quero chamar a sua atenção nesses versos finais aqui. Ali eles se encheram de ira, verso 28. Verso 29 diz que eles ficaram tanto ali que queriam o quê? Jogar Jesus de um barranco abaixo. Porém, nessa ação aqui, entram os anjos de Deus para proteger o próprio Cristo. E ele conseguiu sair do meio da multidão ileso. Isso nos mostra que, quando nós nos colocamos à disposição do trabalho do Senhor, de acordo com Hebreus capítulo 1, versos 14 a 18, anjos ministradores vêm a favor daqueles que hão de levar a mensagem de Deus.
Notem que nesse texto aqui, Jesus, ele começa o seu ministério. Ele começa pregando libertação, começa pregando restauração, começa pregando cura, começa a pregar dizendo o seguinte: filho, se você está com alguma dificuldade, vou ajudar você. Você entendeu o que é eu para a sua vida, agora você vem e segue-me. Jesus, ele se misturava com as piores pessoas da época. Hoje, talvez eu e você não gostaríamos de misturar com algumas pessoas. Dependendo, sabendo do nível dela, onde ela mora, ou a roupa, ou o cheiro. Mas Jesus, ele não estava preocupado com essas ações. Ele estava preocupado em ministrar salvação para as pessoas. E ele mostrou claramente porque o próprio Deus o enviou a essa terra. João 3,16, você já conhece essa passagem clássica conhecida? Repita comigo: porque Deus está fraco, porque Deus, que mais? Que mais? Para que todo que ele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Amém? Jesus é a vida eterna para aquele período e é a vida eterna para os dias de hoje. Quantas pessoas hoje estão por aí perecendo, morrendo sem Deus? E a Bíblia diz em Mateus 24,14 que o evangelho deve ser o quê? Pregado a todas as pessoas. Agora voltemos comigo aqui para o livro de Lucas, capítulo 4 ainda, dos versos 31 em diante. Não vou ler, vou só comentar. Mas você vê aqui a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Cafarnaum é um pequeno, hoje basicamente é uma cidade destruída. Só tem apenas entulhos. Só tem apenas hoje arquivos ali para mostrar como que era a cidade. Mas é um pequeno vilarejo com ruas dessa largura. E Jesus fez a maior parte dos seus milagres nessa cidade. Sidom, Tiro, Cafarnaum. Mas ali nessa cidade, Cafarnaum teve o privilégio de ouvir mais sobre Jesus. Mas poucos renderam a vida a Cristo Jesus. Hoje não é diferente. Hoje nessa megalópole que nós vivemos hoje, falamos do amor de Deus, falamos de Jesus para as pessoas, mas as pessoas estão tão conectadas às coisas seculares da vida, que esquecem de tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus. E aqui então, nos versos 31 até o verso 37, Jesus entra naquela cidade de Galileia e ensinava no sábado. O que me chamou a atenção nesse capítulo 4 de Lucas é que apresenta um Jesus que primeiro se preocupava em ajudar as pessoas. Como ao longo desses dias aqui, a Ana vem falando, orientando a igreja para ajudar as pessoas naquilo que pode. E Jesus, ele se preocupava em ministrar a parte física das pessoas, a parte emocional das pessoas, e agora ele mostrava a parte espiritual. Filho, agora que está tudo resolvido, vem e segue-me. E aqui Jesus então cura esse endemoniado de Cafarnaum. Portanto, no verso 34, quando o demônio ficou mudo ali, ele perguntou: você é o Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, para nos perturbar? Jesus então respondeu, repreendeu: cala-te e sai deste homem. Verso 35, e o demônio deixou, aquele homem foi liberto. Dos versos 38 e 39 fala da cura da sogra de Pedro. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, além de curar espiritualmente, emocionalmente, agora ele traz a cura física para a sogra de Pedro. Bom, imagina então agora, é claro que hoje alguns até brincam, com sogra, mas Jesus curou a sogra de Pedro. A Bíblia não retrata o seu nome, não retrata o nome da esposa de Pedro, mas Pedro teve uma família. Para alguns acham que Pedro foi o primeiro líder da igreja no passado. Ele não foi. Deus o chamou para coordenar, para liderar a igreja. Jesus é o fundamento da igreja. Ele é a rocha da igreja. Ele é o tudo em nossa vida. E nós cantamos aqui que Jesus é melhor do que ouro e bens. Talvez você possa conhecer pessoas que um dia foi desse redil. Quando fala redil, dessa igreja,
dessa localidade hoje não está mais entre nós, está no mundo lá fora. Por motivos e ênios que a pessoa fez a escolha. Mas você e eu estamos aqui porque Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida. Nos versos 40 de Lucas 4 ainda, fala de muitas outras coisas que Jesus fez. Ao pôr do sol, me acompanha o verso 40 aí, todos que tinham enfermidade de diferentes moléstias foram trazidos até ele. E Jesus colocava as mãos e cada um ficava curado. Verso 41. Também muitos outros saíam, os demônios gritando, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E o próprio Jesus os repreendia para que não falasse, pois sabia ser ele o Cristo Jesus. Até os demônios conhecem quem é Jesus. Nos versos 42 a 44, para fechar essa leitura, sendo dia, saiu, foi para um lugar deserto, multidões o procuravam, foram até junto dele, e estavam para que não o deixasse, para que não fosse embora. Ele, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus a todas as cidades, as outras cidades, pois isso eu fui enviado, por isso, e pregava nas sinagogas da Judéia. Jesus, cheio do Espírito Santo, falava com convicção aquelas pessoas. E agora ele saía, desde a cura do endemoniado de Cafarnaum, ele fez muitos milagres. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus fez outros milagres e deseja fazer milagre em nossa vida hoje. Jesus foi a um lugar deserto. Você tem passado pelo deserto da vida? Nesse ano de 2023, para mim tem sido um deserto. Muitas coisas têm ocorrido na minha vida, pessoal, familiar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto a mão de Deus conduzindo a minha vida. Eu sou falho e pecador, como qualquer um de vocês, mas compreendo que quando você se coloca nas mãos de Deus e pede a Deus a direção, Ele vai direcionando para você aquilo que é melhor. Talvez não é aquilo que eu desejo ou aquilo que você deseja, mas Deus tem o melhor para nós. E assim, a gente passa por esse deserto para aprender algumas lições na vida. Para entender que sem Deus, a gente não é nada. Mas com Deus nós somos mais do que vencedores. Em todos esses versos, Jesus queria e fez e faz o bem para as pessoas. Portanto, eu e você devemos entender que esse Jesus, quero passar algumas imagens para vocês entenderem melhor. Esse Jesus, ele foi e é a promessa de salvação para todos nós. Portanto, esse Jesus que passou 40 dias no deserto. E aí você faz um paralelo com o povo de Israel que passou um tempo no deserto também. No livro de Números, capítulo 11, versos do 1 até o final, o povo estava tão enjoado de comer aquela comida que Deus mandava, que era o maná, que o povo lembrou o quê? Lembrou do alho, lembrou de algumas comidas que o Egito dava de graça. Mas só que essa comida tinha um custo. Qual que era o custo? Era basicamente a chicotada que eles levavam. Ou alguns podem trazer como surra, talvez outros podem trazer como pancada, não importa. Mas eles gostavam de levar pancada. E agora no deserto, Jesus manda o maná, libertos de tudo, mas eles não venceram aquela provação. E Jesus venceu a provação do deserto. Cheio do Espírito Santo, ele foi lá falar do amor do Pai. Mas no final, Jesus se tornou vencedor. Nós também podemos tornar-nos vencedores quando eu e você se colocar à disposição de Deus. Jesus é a promessa de salvação para todos que aquele que nele crê se dispor a obedecer como o Senhor, como o Salvador. Mas para seguir a Jesus é necessário fazer algumas renúncias, algumas entregas. E aí, de acordo com o relato que nós acabamos de ler, Jesus, após a preparação no deserto, ele foi cheio do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Ontem estive num culto, num pequeno grupo, do último encerrando na igreja de Vila Clara. E aí o ancião não pôde ir, a anciã não pôde ir e a diaconisa não pôde ir. Que é as nossas 3 pilares aí para ajudar ao culto na casa daquela irmã Josefa.
E o interessante é que, para mim, só estaria a irmã Josefa, a vizinha dela, e mais a filha da vizinha, só estaria nós 4. Mas, para minha surpresa, estava a filha, o outro filho com a esposa e mais a outra, a neta. No total, 8 pessoas. Mas o que me chamou mais atenção ali, naquele período, que nós ficamos ali juntos, foi que o estudo era sobre batismo. E aí o estudo bíblico que eu estava fazendo, como o ancião nós já havia programado, era direcionado para a senhora Dora, mais a sua filha. Eu falei, e agora? Falar de batismo para outros irmãos de outra fé? Mas abrimos a Bíblia e começamos a conversar, todo mundo participou, e no final eu falei algumas coisas que não estavam dentro do contexto ali, nem programei para falar, mas 2 me revelaram, olha, eu tenho um filho que tem problema com homossexualidade, a outra também. Falamos dentro desse contexto, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar nessa senhora, que ela falou o seguinte, olha, eu estou encantada com essas verdades que eu não tinha ouvido ainda na minha igreja. Aí eu parei e pensei assim, nós não podemos dizer o seguinte, olha, eu sou adventista do 7º dia, então eu não me misturo com outras pessoas. E não é assim. Jesus misturava com todas as pessoas. Ele procurava ser amigo das pessoas. Ele procurava ajudar as pessoas. E depois fala, filho, segue-me. Você pega esse relato claro de Mateus 4, 23 a 25 e deixa bem claro isso para nós. E ao termo daquele culto ali, o esposo da irmã falou assim, da irmã, o filho, sabe de uma coisa? Eu fiz um propósito com Deus. A minha esposa no último dia veio aqui hoje e eu estou contente porque tudo que nós estudamos aqui hoje foi Jesus falando para mim, falando para minha esposa. E aí no final depois eu mandei um áudio para o ancião, falei, olha, o culto foi assim, assim. Falei, Daniel, foi benção, pena que eu não fui porque eu cheguei já um pouco atrasado em casa e não deu tempo de eu ir. Mas que bênção. E vamos continuar o trabalho ano que vem. Ou seja, ali basicamente já tem 3 pessoas para ser batizadas no próximo ano. Claro que é um trabalho ao longo do ano, das irmãs que foram ali, do ancião e eu e mais a irmã, todo mundo batendo papo, orando, conversando, motivando aquelas pessoas a fazer 2 coisas simples. Estudar a palavra de Deus e conversar com Deus pela oração. E entender que Jesus é a solução para tudo. Fora isso, não tem outro mecanismo. Jesus sempre cheio do Espírito Santo, falava com convicção a todas as pessoas. Eu e você devemos ter essa convicção, porque sem o Espírito Santo de Deus, você sabe que esse assunto é pouco falado no nosso meio, mas é necessário sempre lembrar, sem a ação do Espírito Santo não há louvor, sem a ação do Espírito Santo não há ação social, não há pregação da palavra de Deus, não há comunhão. É necessário que o Espírito Santo de Deus habite em mim e habite em nós, para que assim a gente possa cumprir a missão de Jesus. Jesus, ele ajudava todas as pessoas. Agora, quais as lições que eu aprendo com tudo isso? A primeira lição aqui, é que Jesus se preocupava com a parte física, depois que ele ajudava a pessoa, e agora vem e segue-me. Essa é a primeira lição que eu devo tirar desse Lucas capítulo 4. Depois você pode fazer uma leitura bem extensiva, com calma, detalhada, verso a verso, porque se você pegar o livro, o Desejar de Todas as Nações, os capítulos 24 e 25, vai explicar um pouco mais sobre esse o filho de José, o carpinteiro, ou seja, o filho do próprio Jesus, o filho do próprio José, que é o próprio Jesus. Se você pegar no livro Atos dos Apóstolos, você vai ver alguns comentários sobre a vida de Cristo Jesus. E se você tiver o tratado de teologia também, os volumes que falam sobre o evangelho de Mateus até João, vem explicando verso a verso a importância do que Jesus fazia, do que nós devemos fazer também. Então a primeira lição que eu tiro aqui é que Jesus ajudava as pessoas, depois de ministrar todas as suas necessidades, física e emocional, agora ele apresentava o reino, que é a salvação. Agora imagina naquela época Jesus vinha e as pessoas viviam sob a opressão romana.
e agora esperavam um rei que viesse montado em cavalos, com seus cavaleiros, com arco e flecha, espada, escudo. E agora Jesus fala: fulano, vai lá, pede o fulano de tal o jumento emprestado, e eu vou usá-lo. Aí foi lá, trouxe, e agora Jesus então joga algumas folhas de palmeira, algumas pessoas jogaram, Hosana, né, conforme eu estava ali falando, e agora passa Jesus montado num jumentinho, num burro. Quem é esse aí que é o rei? É esse aí que é o Salvador? Eu esperava mais. Quantas vezes você chega em alguns ambientes, alguns falam assim: mas é esse aí que vai fazer isso? É esse que vai fazer tal coisa? Em 2004, quando eu cheguei para São Paulo, eu estava numa igreja, não vou falar o nome da igreja, obviamente, é uma igreja bem próxima de vocês aqui. Quando eu cheguei nessa igreja, fui convidado para fazer uma semana de oração da família, e logo o ancião chegou para mim e falou assim: mas você que vai fazer a semana da família? Mas você é muito jovem, a gente queria alguém mais experiente, cabelos brancos. Falei: bom, me convidaram, o pastor pediu para fazer, eu estou aqui, e a missão é de Deus, não é minha. E no decorrer daquela semana, a coisa foi andando, Deus foi abençoando, que no final daquela semana, 10 pessoas começaram novos estudos bíblicos, 4 pessoas tomaram a decisão ao batismo, e a igreja teve uma outra modalidade, ou seja, a igreja foi reavivada e revitalizada pelo poder de Deus. Aquele ancião se tornou um grande amigo meu, como é um amigo meu hoje. Então, às vezes, nós fazemos o uso o quê? Da capa, né? Esse aqui acho que não é bom, não. O homem pode conhecer o quê? O exterior, mas Deus conhece o quê? O coração. Quem diria que Davi seria rei? Quem diria que o menino profeta Samuel seria o profeta de Deus? Quem diria que Jesus montado no jumento seria o nosso Salvador como é hoje? A gente vê essa diferença. Bom, a segunda lição que eu aprendo com isso é que é necessário nascer diariamente. Esse nascimento é o nascimento espiritual, que é a comunhão com Deus, e o nascimento batismal, que é entregar a vida a Cristo Jesus. Quando você convida alguém para o batismo, às vezes ela ou ele recua, tem medo. Você que é mãe, você que é pai, se você disser para o seu filho assim: o filho sobe numa bancada ou em qualquer coisa, pula, ele não vai pular para os seus braços? Porque confia no pai, confia na mãe. E por que não entregar a vida a Cristo Jesus? É necessário fazer isso para termos a salvação em Cristo Jesus. Além do mais, precisamos receber o batismo do Espírito Santo, manter a comunhão com Deus e caminhar com Deus diariamente até a volta de Jesus. A terceira lição que eu aprendo com isso, que é necessário, muitas das vezes, ficar sós no deserto. Ao longo desse ano, como eu disse, claro que algumas coisas seria inconveniente eu dizer para vocês aqui nessa manhã. Mas eu sei que Deus tem ajudado a mim, tem me abençoado. As pessoas aqui da igreja, que são mais próximas de mim, entendem o que eu estou falando. E Deus tem abençoado essas pessoas também. De uma forma direta ou indireta tem me ajudado. Eu agradeço a elas publicamente por isso. E peço a Deus que dê-lhe vida para eles ou para elas. Que Deus possa abençoar as suas vidas. E entender que Jesus é o único meio de salvação para mim, para você e para a sua família. E a quarta lição que eu aprendo com isso é que é necessário anunciar o reino de Deus. O que é anunciar o reino de Deus? Anunciar Jesus. O que é Jesus para você, você anuncia Jesus para as pessoas. Eu não tenho que anunciar para as pessoas sobre a questão da alimentação, sobre a questão do sábado. Eu tenho que anunciar Jesus. Eu, Daniel, que você está vendo aqui, talvez eu não estaria aqui, nem sonhava em estar em São Paulo. Mas o falecimento da minha mãe biológica em 2003 acabou mudando os planos, os traços de caminho, podemos dizer assim. Eu estou por aqui. Na minha infância em Belo Horizonte, onde eu convivi, não foi uma infância muito fácil, mas convivi com pessoas que faziam muitas coisas fora do comum no mundo e hoje, que embora recebi muitos convites, mas sempre estive na casa de Deus. Pessoas da época que me ajudaram muito. Irmã Helena, que já faleceu,
irmão Gilão que está vivo, irmão Alírio, irmã Santuza, Neuza e Amor, é um casal que me ajudaram muito na caminhada da fé. Marta e irmão Milton também estão vivos hoje. São pessoas idosas, mas na minha caminhada, como só morava eu e minha mãe, depois que ela casou com o meu padrasto, faleceu também 3 meses depois, me ajudaram muito na caminhada da fé. Mas é claro, nunca me envolvi com coisas errôneas de usar droga ou bebidas alcoólicas, nada disso. Mas convivi nesse meio, cresci vendo isso e outras coisas mais. Mas Deus é poderoso para comigo e é poderoso para com você também. E aí aprendi que anunciar Jesus é a melhor coisa. A minha primeira pregação no sábado foi quando eu tinha 11 anos de idade. Falei 20 minutos. O ancião veio, complementou a pregação e terminou aquele culto. E de lá para cá, nunca mais paramos como estamos até hoje fazendo. Então é necessário anunciar Jesus. Cada um de você aqui, Deus vai te usar você para anunciar Jesus. Você vai dar um folheto, você vai entregar uma revista, um livro, você vai convidar a pessoa para vir para a igreja, para estudar a Bíblia, e sempre vai ter pessoas preparadas para auxiliar você a fazer o trabalho do Senhor. E a quinta lição, que é preciso preparar cada dia para a volta de Jesus. O texto de João, capítulo 14, 1 a 3, fala o quê? Não se turbe o quê? O vosso coração. Então, quando eu li essa passagem na minha idade, 9 anos de idade, isso me encantou e até hoje me encanta. Porque saber que Jesus vai voltar um dia para resgatar nós deste mundo mal, para acabar com esse sofrimento, com essa maldade em que nós hoje vivemos, dessa desigualdade, dessa briga de poder e dinheiro no Brasil e no mundo, e nós vamos ser de fato felizes para sempre. Sabe, igreja, nós precisamos entender o que fala em Lucas capítulo 5, 27 e 28. Ali estava Levi, um cobrador de impostos, e Jesus o chamou, ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Segue-me. Eu e você devemos seguir a Jesus, sim, que é o único meio de salvação. Além do mais, esse Jesus é o caminho. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse Jesus quer dar para nós uma saída, quer dar para nós a questão de uma vida em abundante. João 10, 10. O ladrão vem para matar e fazer o quê? Mas Jesus vem para dar vida em abundância. Esse Jesus é o nosso pastor. Quando uma ovelha se dispersa, ele vai atrás. Sabe, o que mais me chama a atenção é que há poucos dias uma irmã, não daqui da nossa igreja, mas de outro distrito, ficou 5 sábados sem ir para a igreja. Eu fiquei pensando assim, cadê a liderança dessa igreja? Cadê os irmãos dessa igreja? Fica uma coisa para mim e você pensar. Mas o que fazer para ser salvo? O primeiro passo é crer em Jesus Cristo. Atos 16, verso 31 diz que ali estava Paulo e Silas, depois de ter sido machucado, estava na cadeia, o centurião, o soldado estava cuidando daqueles prisioneiros ali. De repente, quando houve um terremoto, um abalo, Paulo e Silas estavam prontos para ser libertos. O homem tirou a sua espada para se matar. Porque era uma fórmula de, na cultura romana, se algum soldado romano deixasse o prisioneiro fugir, ele pagaria com a sua vida e a sua família também. Mas de repente Paulo falou, ei, não faças nada da sua vida, porque todos estão aqui. Então, o que é crer? É aceitar, obedecer, viver por Jesus. O segundo passo é arrependimento e conversão. Atos 3,9 diz que nós devemos arrepender para que nossos pecados sejam cancelados, apagados. E a gente tenha uma mudança de vida em Cristo Jesus. E o quarto e o terceiro passo é confessar os pecados à pessoa de Jesus. 1 João 1,9 diz que se eu e você confessar, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. E o capítulo 2, verso 1 e 2 diz que ele é o nosso advogado, não só por nós, mas por toda a raça humana na terra. Ou seja, a salvação de Cristo é para todas as pessoas.
E no quarto passo, obedecer os mandamentos de Deus. Em Êxodo capítulo 20, verso 1 até o final. É orientação de Jesus. Nós devemos fazer. Quinto passo. Quem crê e for batizado será salvo. Está lá em Marcos 16:16. E outra frase você completa. E o último passo é manter a perseverança até o fim. Mateus 24:13 diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Apocalipse 14:12 diz que aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. E aí na sua Bíblia fala que é fé em Jesus, mas a fé de Jesus. Devemos ter a fé de Jesus nesse mundo que vivemos. Só para simplificar, crer, arrepender, confessar, guardar a lei, ser batizado e manter a perseverança até o fim. Há um tempo atrás, quando estive trabalhando em Mato Grosso do Sul de 2010 até 2013, aproximadamente, fizemos ali diversos amigos. Desde Naviraí, Dourados, até Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e posteriormente Cuiabá, onde o pastor hoje, Cláudio, está, que é outra parte do Mato Grosso. São duas regiões quentes. Mas ali algumas pessoas conheceram o Evangelho de Jesus através de alguns irmãos e eu apenas pude ajudar essas pessoas a encontrar Jesus. Mas uma das que mais me chamou a atenção, o irmão Hilário. O irmão Hilário hoje já é falecido. Mas o irmão Hilário, quando eu o conheci, ele tinha uma fábrica de coisas artesanais e trabalhava com pedras de mármore. O seu filho Darley trabalhava com ele também. Sua família totalmente católica, apostólica romana, muito cristã, mas muito fechada ao Evangelho. E começamos ali a visitar aquela família, fazer amizade. E aí, tão logo, o irmão Hilário começou a fazer a série de estudos bíblicos. Seu filho também, a sua nora. E a sua esposa, que até então só me cumprimentava, ficava no canto, começou a se aproximar. Resultado, toda aquela família fez estudo comigo. Juntamente com outros irmãos que iam lá comigo, alguns anciãos iam visitar aquela família comigo também. Ao termo dos estudos, nora, filho e pai decidem ao batismo. E aí, no dia do batismo, batizou outras pessoas também. O irmão lá ficou feliz com a sua vinda para a casa de Deus. Porque ele entendeu que o Evangelho é Jesus Cristo, o Salvador e Senhor da sua vida. Mas aí, nós começamos a trabalhar, eu e ele começamos a trabalhar com o senhor Jonathan. Jonathan é um homem que foi da casa de Deus, saiu dos caminhos de Deus, ficou 40 anos afastado dos caminhos de Deus. Natal, quando ele chegava na igreja, ele chegava bêbado, drogado. As pessoas da igreja falaram: Daniel, você está perdendo tempo com esse senhor. Eu falei assim: igreja, se Jesus não perdeu tempo comigo, embora eu nunca fiz tanta coisa errada, sou pecador e falho, mas eu acredito que esse senhor também tem uma oportunidade de mudança de vida. E ali começamos aquele trabalho durante 6 meses. E aí o irmão Hilário e eu, juntamente com o irmão Jonathan, que é a próxima pessoa que viria para os braços de Deus, e como veio, ele deixou o cigarro, deixou as drogas, deixou a bebida. Aquele homem foi batizado num sábado pela manhã, na igreja da região das Moreninhas, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aquele homem, a igreja estava lotada, cheia. Muitas pessoas diziam para o outro assim: ô fulano, me belisca para saber se isso é real, se isso é verdade, porque não estou acreditando. Mas o fato interessante é que Jonathan teve 12 mulheres. Um time é de futebol. Dessas 12 mulheres, ele escolheu uma para ser a sua esposa, que é a Lucimara. Falei: Daniel, faça o estudo com ela para mim. Fizemos o estudo com ela, e ele me acompanhou ali junto. Depois de 6 meses, a sua esposa foi batizada. Eu fui para dentro dele de casamento. E tempos depois, o irmão Hilário, de um lado, sendo diácono da igreja, o irmão Jonathan sendo ancião da igreja, pregando a palavra de Deus, dando estudo bíblico, e aí servindo ao Senhor. E agora, Jonathan agora ganha o respeito da família e o respeito dos amigos. Não é mais aquele senhor jogado pela rua, pelas traças, porque agora ele era filho de Jesus, filho de Deus. Igreja, eu tenho visto que Deus ele tem poder para mudar a vida de pessoas. Em 2021, quando estive trabalhando na Apson, 3 meses apenas,
O Zé Ronaldo é um homem que vivia vivia de uma forma diferenciada como homossexual. Ele já conhecia o evangelho, mas precisava de alguns contatos. E aí o pastor Wilson, primeiro contato que ele teve com a TV Novo Tempo, o pastor Wilson, que era o pastor do distrito. Depois eu, o obreiro Gessé, fomos juntos até a casa desse senhor. Depois de uns 6 meses de estudo, agora Zé Ronaldo toma a decisão de entregar a vida a Cristo Jesus. O que é uma pessoa conviver numa vida dessa durante 40 anos? Ele trabalha pelo SBT, conhece um monte de coisas, mas teve a vida mudada porque entendeu que Jesus é melhor do que ouro e bem, do que qualquer outra coisa. E a sua vida foi mudada. E ele foi transformado pelo poder de Jesus. Agora, na atualidade, aqui, na nossa igreja, temos aqui 2 pessoas. Me permita falar de vocês, Clécia e João. O João está ali bem atrás de vocês. Era um homem que jamais estaria dentro de uma igreja. A vida que ele levava é totalmente diferente. Uma vida de álcool e outras coisas mais. Mas quando o evangelho chegou na sua vida, a sua vida começou a mudar. Da sua sobrinha também. Então, eu contando para vocês experiências reais de pessoas que deixam Deus trabalhar, que deixam Jesus mudar a vida. E você apenas é um canal para ajudar essas pessoas. Conto isso não como troféu, nada disso. É para entender que Jesus ele pode usar o Natal, pode usar a mim, pode usar qualquer um de vocês para fazer o trabalho do Senhor. Deus capacita, Ele chama e capacita, Ele prepara. E assim Deus mudou a vida de João. Mas o que mais me chamou a atenção é que sábado passado estávamos na igreja de Vila Curuçá. E o pastor Zé Alves contou uma experiência muito interessante para a gente fechar. Carlota. Era o nome do camarada que morava naquela cidade de Goiânia. Conhecido por ser o homem que dava prazer para alguns que buscavam ele. E um belo dia, Carlota estava ali, chorando. O pastor estava com seus membros da igreja, na construção da igreja, e o pastor tinha um corcel. E agora chega o Carlota e debruça sobre o carro e começa a chorar. E o pastor vai lá para tentar ajudá-lo. Só que aí, quando ele chegou, o Carlota abraça o pastor. Naquela época, as pessoas tinham um radicalismo, ensinando que a pessoa era salva somente pela lei, não podia usar algumas coisas que era proibido, por exemplo, usar calça naquele período, a pessoa era coisa de disciplina, não tinha graça, como era para ter sido mostrado. E agora aquele homem abraça o pastor, e o pastor agora, com muito jeito, com muito tato, tira sua mão do ombro dele, e falou o seguinte: Carlota, que o nome dele é Carlos, eu te apresento para você Jesus. Orou com ele. Durante 1 ano apresentou Jesus para aquele homem. E aquele homem então começou a deixar aquela velha prática. Depois de mais 1 ano, aquele homem falou: pastor, me ajuda a andar como homem. E o pastor pegou uma caixa de sapato, encheu de pedra, falou: anda ereto, você vai conseguir. Mesmo ainda um pouco daqui, né, pondo na cabeça aquela pedra, mas aquele homem conseguiu andar. Depois de 1 ano, aquele homem foi batizado pelo pastor José Alves. E um belo dia aquele pastor foi embora, pastor José Alves. Depois de um tempo ele volta àquela igreja. E aí, geralmente quando o pastor volta para a igreja, parece que os membros não o recebem bem. Na forma de dizer, não que recebe bem, não é aquele carinho como antes. Mas o recebeu, ele ficou sentado, ele queria ir para o púlpito. Mas quando estava lá no púlpito, né, que antigamente tinha plataforma, ou seja, tinha as cadeiras, as pessoas vinham, sentavam, cada um fazia uma coisa. E agora estava lá no centro do púlpito o Carlos, que era o antigo Carlota. Terminado o culto, os dois se abraçaram. E o pastor, conversando com ele, o Carlos falou assim: pastor, tem algo para te apresentar para você. E o que, Carlos? Aqui está a minha noiva. E o pastor fez o casamento dele,
e hoje vive em Goiânia. Quando Jesus é apresentado para as pessoas, ele muda a vida das pessoas. Nesse tempo de evangelismo que Deus tem me dado a oportunidade para trabalhar, desde Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e outros lugares que a gente tem passado, eu tenho visto o poder de Deus mudar a vida de pessoas. E eu tenho visto o quanto eu tenho sido abençoado com isso. Deixar amigos, fazer amigos. Talvez amanhã depois eu não esteja entre vocês mais, estaria indo embora, eu não sei. Mas amigo a gente deixa. E Deus sabe como trabalhar. Existe uma música que ela diz assim: ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, qual será o futuro do teu lar? Meu amigo, hoje nós temos a escolha de escolher a Jesus. Não é escolher filosofia, não é escolher tradição, não é escolher coisas humanas, mas escolher a Jesus. Se eu falo para você, amiga internauta, nessa manhã, aonde é que você esteja, da forma que você esteja, Jesus o convida a você vir para os teus braços de amor. Não sei como será o amanhã, se é a sua última oportunidade, se é a minha, Deus fala isso para você. Mas Deus manda dizer para você: entregue a sua vida a Jesus, que hoje é o seu dia. Igreja, hoje é o nosso dia, hoje é a nossa hora. Essa música que nosso amigo irá louvar o Senhor, ela fala isso, a última oportunidade. Eu não sei até quando a porta da graça vai estar aberta. Eu não sei até quando Jesus vai estar no santuário do céu como nosso advogado. Mas eu sei que hoje eu e você temos a oportunidade. Essas pessoas que eu contei para vocês a experiência, alguns já faleceram. O Jonathan está vivo, sua família. O Zé Ronaldo sempre fala com ele. O João está vivo aqui, a Clécia está viva. Você está vivo, eu estou vivo, nós estamos vivos. Porque Jesus quer voltar para levar nós para o reino dos céus. Enquanto ele canta essa mensagem, abra o seu coração para Jesus e deixa ele ser Deus em seu coração. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino has de ter, ó amigo? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu
escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu não poderia terminar esse culto de hoje sem fazer um apelo para você. Esse apelo é um apelo de entrega, entendendo que Jesus é a única solução para mim e para você. Esse mesmo Jesus hoje morreu por todas as pessoas. A salvação de Jesus é para todas as pessoas neste mundo. Que muitas vezes eu e você fazemos acepção de pessoas. E a lição dessa semana foi um tapa em nossa cara. O apóstolo Paulo usou de inteligência, sabedoria de Deus. E Deus quer dar essa sabedoria para mim e para você essa manhã. Mas eu gostaria de fazer um convite. Há alguém aqui que deseja vir ao altar do Senhor, dizendo assim: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero me entregar ao Senhor. Há alguém que deseja vir aqui à frente? Pode ser você que é batizado, você que não é batizado. Vem aqui em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração especial por você. Poder em mim não há. Poder só há em Jesus. Se você der o primeiro passo, os demais vêm. Quem será o primeiro? Amém. Deus conhece a sua estrutura. Deus conhece você. Eu sei que há pessoas no nosso meio que precisam tomar uma decisão ao lado de Jesus. Ninguém será batizado hoje. Mas você precisa de se entregar a Jesus, que eu não sei amanhã. E você precisa fazer isso hoje em nome de Jesus. O hino já foi cantado, contada a vida de pessoas transformadas e mudadas pelo poder de Deus. E Deus deseja mudar cada um de nós. Se você é um cristão natural ou carnal, vai te tornar um cristão espiritual. E vai ajudar a mim e a você a ser simples e humilde, dirigido por Deus, guiado por Jesus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que você saia daqui com essa convicção. São 12:14. Passamos um pouquinho do horário. Mas é para ficar marcado na minha e na sua vida. Que Jesus cumpriu o seu ministério. E deixou o ministério para que eu e você cumpramos também. Para que nós executemos. Para que nós falemos e vivemos para Jesus. Há muitas pessoas aí fora. Precisamos apenas de um abraço, de um ombro amigo, de uma palavra de ânimo e coragem. Dizer: filho, segue-me, abre as portas do coração, aceita Jesus. Ele quer cear com você. Ele quer trazer nova vida, salvação, perdão, restauração, vida eterna. Só Jesus pode fazer isso. Nessa manhã, ao orarmos agora, você terá 1 minuto para você conversar com Deus sozinho. Na sequência, eu vou pedir a Deus que nos abençoe, para que a gente saia daqui transformado, revitalizado pelo poder de Jesus. Cubra suas fontes, por gentileza, e fale com Deus.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor em nome de Jesus. Senhor amado, o Senhor conhece cada irmão, cada irmã, o Senhor conhece cada jovem, cada criança, o Senhor conhece cada amigo ou amiga que está entre nós. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor visite esse homem e essa mulher. Transforma, cura, liberta, restaura, prepara-o para a sua vinda, não apenas 1000 anos, mas eternamente com o Senhor. Senhor amado, abençoe esse grupo de pessoas que vieram à frente, homens e mulheres. Aqueles que ficaram nos seus lugares também, que seja abençoado pelo Senhor. O Senhor conhece nossa necessidade espiritual, física, emocional, familiar, profissional, financeira. O Senhor conhece tudo de nossa vida. E rogamos em nome de Jesus, abra as portas do céu e nos abençoe em todas as áreas dessa vida. Mas acima de tudo, salva-nos para o teu reino. Pai, que assim possamos viver eternamente contigo, longe desse mundo mau de maldade. E assim, um dia em breve, encontrarei com meus amigos que já se foram, ou que estão hoje distantes em alguns lugares, que às vezes a gente quer visitar, mas o tempo não dá. Mas nós encontraremos com eles em breve, com nossos irmãos aqui de Americanópolis, para nunca mais ninguém se separar. Sabemos que nessa igreja pessoas perderam entes queridos, perderam amigos, outros já se foram embora, mas em breve Jesus voltará, para nunca mais ninguém se separar, onde todos viverão felizes para sempre. Senhor, ó Espírito Santo de Deus, tome posse da nossa vida, do nosso coração, e nos ajude verdadeiramente a ser humildes e simples, guiados por Ti, viver para Ti e somente para Ti. Obrigado por tudo, perdoe os nossos pecados, fortaleça a nossa fé e nos dê a Tua paz e o Teu perdão e a Tua graça, que é Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Nós entregamos tudo e todos em Tuas mãos. Nos abençoe e nos guarde, em nome, por amor de Jesus. A igreja diz, amém. Deus abençoe vocês, um bom almoço, uma feliz tarde e um feliz sábado para todos.